Olá pessoal, nesse vídeo irei falar sobre a verdade que não contam sobre Pearl Harbor. A história de Pearl Harbor está intimamente ligada ao século XIX, mais precisamente o ano de 1868. Neste ano, após pressões externas, como por exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, o Japão se veria obrigado a se industrializar, sendo praticamente naquela época o único país da Ásia Oriental a se industrializar, no período, na época que foi conhecido como Revolução Meiji. Nesta época, os samurais ainda existiam e nessa época os samurais praticamente, né, como se fossem uma parte da antiga nobreza, né, medieval japonesa ou nipônica, entraria em declínio, sendo substituído por um exército mais moderno, introdução de armas mais modernas para a época, como Gatling. E com o fim do shogunato, dos samurais, daimyos, uma nova sociedade industrial seria estabelecida no Japão. Após a industrialização do Japão, como qualquer outro país industrial da época, ela precisaria, a sociedade japonesa, de matérias-primas, carvão, ferro, comida, etc., para se manter suas indústrias, remédios. E como o território japonês, apesar de ser composto basicamente, não, ser composto por milhares de ilhas, somente 4 ilhas de fato são habitáveis pelos seres humanos, né, pelas pessoas, né? Precisa ser um conjunto, né, imenso, né, um arquipélago de mais de 3 mil ilhas, né, o Japão, né, foram mais de 3 mil ilhas. E por causa de ser apenas 4 ilhas, basicamente, que o Japão, né, Honshu, Hokkaido, né, várias 4 ilhas apenas, né, são habitadas. Isto limitaria a obtenção de matéria-prima para manter suas indústrias funcionando a pleno vapor. E por causa disso, dos recursos minguados de seu país, o Japão se veria obrigado a promover, como qualquer outro país, um verdadeiro imperialismo e expansão pela região da Ásia para a obtenção de suas matérias-primas. Começaria a sua obtenção já no século XX, ou seja, próximo século. No início do século XX, o Japão, vendo as potências ocidentais digladiando entre si, no que ficaria conhecido no primeiro momento como Grande Guerra, ou no segundo momento como Primeira Guerra Mundial, este conflito traria uma oportunidade para o Japão. E alguns anos antes, na Guerra Russo-Japonesa, como já fiz um vídeo falando que Jacob Heinrich Schiff, banqueiro judeu de origem prussiana, né, depois naturalizado norte-americano, patrocinaria os japoneses, os nipônicos, na guerra, né, financiaria, né, e com isso, em 1905, o Japão ganharia da Rússia se expandindo. E depois, retornando agora na época da Primeira Guerra, o Japão finalmente iria tomar algumas possessões alemãs, como Tsingato, no Japão, no ano de 1915. E devido a essas expansões, e por exemplo, na Guerra da Manchúria dos anos 30, o Japão queria um estado fantoche chamado Manchúria e obrigaria os chineses a falarem o japonês, talvez uma forma mais fácil de controlar o povo, como foi na Coreia alguns anos antes, em 1910, o Japão
derrotou a Coreia, né, na Guerra de 1910, e obrigava os coreanos também a falarem japonês, sendo proibido até nas escolas falarem o idioma nativo, como o chinês na China e o coreano na Coreia. Em 1937, na China, teria o massacre conhecido como o Massacre de Nanquim. Nesta época, as tropas nipônicas ainda usavam a baioneta, uma arma terrível desenvolvida para atacar o inimigo e matá-lo a longa distância através de uma ponta que se projetava ao longo no cano desta arma. A baioneta, como curiosidade, foi em homenagem na cidade de Bayonne, que dizem que foi inventada a baioneta, a cidade francesa de Bayonne. Daí o nome da arma. Voltando. Então, devido a séries de expansões nipônicas dentro da Ásia Oriental, tentando, na época da Segunda Guerra Mundial, conquistar até a Austrália, isso desagradaria as potências ocidentais, que começariam a promover um verdadeiro boicote para o Japão. Como ela dependia da compra de matérias-primas para manter suas indústrias, algumas matérias-primas relevantes, carvão, ferro, aço, comida, remédios, roupas, elas simplesmente parariam de serem vendidas como forma de boicote, sendo que os países europeus pressionariam os Estados Unidos a tomarem algumas medidas contra esse expansionismo que ameaçava o domínio europeu na Ásia Oriental. Devido a isso, os japoneses começariam a ficar sem alternativas. Já nos anos 30, no século passado, década de 1930, o Japão começaria a ver, por exemplo, a negação de algumas matérias-primas, como, por exemplo, a venda de petróleo, essencial para o seu país. Principalmente os Estados Unidos, que lideraria o fim da venda de importantes matérias-primas para os japoneses. Diante desse cenário, os japoneses se veriam obrigados a tomarem alguma atitude. Ou eles iriam ficar sem suas matérias-primas e desistiriam de seu expansionismo na Ásia Oriental, ou eles iriam atacar o Japão, o principal líder que estava fazendo boicote comercial para o Japão e fazendo com que as indústrias deles minguassem. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, no Havaí, na base de Pearl Harbor, algo como Baía da Pérola em português, o Japão se veria obrigado a atacar. Mas entra uma curiosidade aqui, que a Austrália avisaria ao Japão para que tirassem os seus porta-aviões de suas bases navais, de seus portos, estaleiros, né? Então, isso explicaria pelo menos por que no dia 7 de dezembro boa parte dos porta-aviões norte-americanos não estavam na base naval e supostamente estavam consertando, porque a Austrália pediu para que eles tirassem, porque já estava sendo previsto o alto comando dos Estados Unidos, né, norte-americano, né, a cúpula lá dos Estados Unidos, que os japoneses, né, os nipônicos, iriam promover um ataque como retaliação pelo boicote comercial. Isto não é explicado nas escolas, mas neste vídeo irei contar a parte que não tácita dessa história, que não é nos contada. E foi devido a isso que alguns aviões Mitsubishi A60, liderado pelo almirante Yamamoto, iria atacar de forma brutal
desencadeado pela raiva e o ódio dos nipônicos pelo não fornecimento de matérias-primas, né? E esse pode ter sido o real motivo. O resto, provavelmente vocês já sabem, né? Do Reich de Little, né? Quando os norte-americanos antes atacaram os japoneses com o PT-47, né? Thunderbolt. E é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria fazer, né? E é isso aí. Como que os Estados Unidos, como o Japão resolveu, por que o Japão atacou de fato, né? O verdadeiro motivo, os Estados Unidos. É isso aí. Curtam, compartilham. Falou. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Postos de batalha! Todos aos seus postos de batalha! O que é isso? É uma bomba! Filho da...
めでとうございます。今回の攻撃は眠れる巨人を叩き起こし怒らせた可能性もあるな。